com a gente no seu primeiro comentário os ataques, né, do Trump a Jerome Powell, a gente foi buscar o tweet do Trump na Trump Social, ele chamando, né, o presidente do BC americano de atrasado e errado e torcendo pelo fim do seu mandato. Vamos dar uma olhadinha lá no tweet. O Banco Central Europeu, diz o Trump, deve cortar os juros pela 7ª vez. E, de novo, o Jerome Powell é atrasado, too late Jerome Powell, do Fed, que está agora atrasado e errado. Ontem fez um relatório dizendo tipicamente e está completamente errado. E aí ele continua: os preços do petróleo estão baratos, os preços dos alimentos caíram, até dos ovos, e agora os Estados Unidos está ficando rico em tarifas, nós teríamos que estar baixando os juros. Pois é, Josias, o Donald Trump agora acha que ele sabe mais do que o presidente do Fed de política monetária. A gente conhece essa realidade, né? Presidente da República falando mal de presidente do Banco Central, né? É algo que a gente conhece muito bem. Esse tipo de cantilena não orna com a realidade. E o próprio consumidor norte-americano já está percebendo, e os reflexos do nariz torcido do consumidor começam a aparecer, ainda que de forma incipiente, nas pesquisas. E, obviamente, a política do Donald Trump, que leva ao trancamento das fronteiras comerciais dos Estados Unidos, vai resultar em menos crescimento econômico e mais carestia. E é o que está basicamente dizendo o Jerome Powell, que não consegue nem dizer se ele vai precisar aumentar os juros ou diminuir os juros. Depende da necessidade, conforme o nível da inflação ou o nível do desemprego, ele vai precisar fazer uma coisa ou outra. E ele está avisando. E o papel do Jerome Powell, em parte, é esse. O do Trump deveria ser o papel de animador de auditório. Ele deveria animar a sua economia, estimular os investidores a tirarem o dinheiro do bolso e colocar a economia para andar. Ele está fazendo o contrário. Ele está inoculando ineficiência no sistema e insegurança. Instalou na Casa Branca uma indústria de crise, que é hoje o empreendimento que mais cresce nos Estados Unidos, a indústria de crise que o Trump instalou na Casa Branca. Esse diria até que é o único empreendimento que cresce nos Estados Unidos hoje. E o presidente do Fed, do Banco Central Americano, está avisando: isto não vai acabar bem. E avisou também: não é papel do Banco Central intervir para salvar negócios. Nossa missão é manter os preços sob controle e evitar que o desemprego atinja níveis alarmantes. E é nessa dupla missão que o Banco Central vai atuar. Aí o Trump vem com essas... Imagina se o Trump se aventura agora, e tudo é possível, se tratando de Trump, a conspirar contra o Banco Central, a tramar para substituir o presidente do Banco Central. Aí mesmo é que Wall Street vai pegar fogo. Já está derretendo, as ações já estão derretendo, os bilionários que se associaram ao Trump para reconduzi-lo à Casa Branca estão agora, muitos até arrependidos do que fizeram, né? E, obviamente, o Trump não gosta de todos os seus críticos. Todo crítico, não importa de onde venha a crítica, é desqualificado por ele. Agora, não há maior desqualificação hoje dentro dos Estados Unidos do que no trono da Casa Branca. Isso ficou muito claro a partir dos reflexos das decisões do Trump, né? E quanto mais ele briga com o presidente do Banco Central americano, pior fica a situação dele. Essa realidade a gente conhece, Raquel. Não é porque o presidente, seja de que país for, briga com os fatos que os fatos deixam de existir. Os fatos estão lá e eles não são favoráveis ao Trump. O presidente do Banco Central americano está avisando: isto não vai terminar bem. Se o presidente dá uma meia volta, ainda há tempo. O governo dele não completou nem 100 dias ainda, haveria tempo para reversão. O problema é que o Trump não parece disposto a
embora ele decide uma coisa de manhã e o oposto no final da tarde, ele não deu ainda o cavalo de pau que todos esperariam dele, né? Então, a situação vigora hoje no mundo e nos Estados Unidos a insegurança. E a insegurança nunca é boa para os negócios, né, Raquel? Um comentário aqui da Cláudia Canto, que está nos assistindo no nosso chat do YouTube. Ela diz assim: quando o tema saúde mental do Trump vai ser discutido com seriedade? Bem, vamos deixar isso para lá. É uma boa dúvida. Jamil, eu queria ouvir você também nesse tema, porque é o seguinte: o Jeremy Powell tem 2 desafios que o Trump está colocando para ele. O Trump vai gerar uma inflação com essas tarifas. Ele diz, nossa, a gente vai ficar rico arrecadando dinheiro com tarifas, como se os Estados Unidos precisassem disso, né? Veja bem, mas ele vai gerar inflação e ele vai gerar também uma recessão, né? O Trump está jogando no colo do Powell um duplo problema. E ainda começa a atacar o Powell. O que o Trump quer ganhar politicamente com ele? Você que está aí dentro, o que você sente dessa situação? Olha, Raquel, é uma instrumentalização do Powell, né? Ele sabe que, pelo menos dentro de uma estrutura normal, ele não pode fazer nada até o final de 2026, que é quando termina o mandato do Powell, que é basicamente metade do mandato de Donald Trump. Ou seja, metade do governo Donald Trump ele vai ter que conviver justamente com o presidente do Fed. Ele instrumentaliza de uma forma muito, eu diria, até inteligente para dizer, olha, se acontecer alguma coisa errada, não é minha culpa. Eu fiz o que era bom para o país. É esse sujeito aqui que, obviamente, não está colaborando com o meu plano, né? Então, ele já começa a fazer essa transição, vamos dizer assim, da responsabilidade, colocando no colo do Powell, claro, uma situação, como o Josias colocou, extremamente impossível de fechar essa equação. Ou ele vai precisar escolher de um lado ou do outro. Ele não vai poder tomar as 2 medidas que, ao mesmo tempo, geram emprego e reduz a inflação. Isso ele não vai, obviamente, ter essa mágica. Agora, Raquel, é muito curioso porque, claro, nós estamos vendo uma situação na qual um presidente de uma ala muito específica, vamos dizer assim, do movimento político americano, ataca, ao mesmo tempo, o presidente do Banco Central. Ele diz que ele não governa olhando para Wall Street, né? E eu fico imaginando onde mais a gente ouviu isso, né, Raquel? A gente não ouve a Faria Lima, quer dizer, desculpa, Faria Lima não, Wall Street, e a gente ataca, ou pelo menos questiona, o presidente do Banco Central. O que eu quero dizer com isso? É que, obviamente, você tem aqui nos Estados Unidos um exemplo, talvez, que o bolsonarismo no Brasil não gostaria de citar, porque, obviamente, ele repete, não estou dizendo que com os mesmos motivos, não é isso, não estou dizendo que um tem razão e o outro não tem razão, não é isso, mas a instrumentalização, ou pelo menos a narrativa, é muito parecida. E aí eu fico me perguntando, como é que estão hoje reagindo os bolsonaristas quando ouvem, basicamente, do seu líder americano, que não se governa olhando para o mercado financeiro, e, claro, o presidente do Banco Central, que é aqui independente, é alvo dia sim, dia não, de ataques. Hoje, esse ataque é mais um só dentro de um contexto, obviamente, como eu tentei colocar aqui, de puxar, de jogar a responsabilidade para um eventual problema econômico nos Estados Unidos, não a ele, não às suas políticas, mas aqueles operadores da política monetária americana, no caso, o Powell. É muito curioso tudo o que está acontecendo, sinceramente. Tá todo mundo ignorando. Não cobre coerência, meu caro. Não, se quiser colocar até uma pitada, se quiser colocar, Jamil, uma pitada de loucura no meio disso tudo, basta ver que agora no início de maio começa a valer nos Estados Unidos a sobretaxa das blusinhas por aí. Né? O pessoal, mesmo. O bolsonarismo que pirou na batatinha aqui. E eu não estou falando que não tinha razão, não. Essa questão dos blusinhas da taxação é super complicada. A classe média adora trazer muamba de Nova York, de Miami no avião, e aí os mais pobres, aí como é que fica, né? Quando quer fazer aquela muambinha lá pela Shein, né? Olha o merchan gratuito. Mas aí o que acontece é que agora o Trump fez o quê? Baixou a mesma coisa, né? Ou a pessoa vai ter que, no primeiro momento, pagar uma sobretaxa de $100, ou pagar mais de 100%, 120% de sobretaxa,
discute quem vai pagar, se é a empresa, se é o próprio consumidor, né? E o pessoal, exatamente, que votou no Trump, fica chateado, né? Fala, pô, mas como é que eu compro minha blusinha? Como é que eu compro meu eletrônico mais barato da China, né? E ele falou, não, vem da China, vai sobretaxar. Aqui no Brasil, vamos lembrar que o bolsonarismo pirou e falou não, que é um absurdo, etc e tal. Quando o Trump fez a mesma coisa nos Estados Unidos, teve deputado bolsonarista que veio a público falar o quê? Falar, não, ele tá certo, ele tá protegendo a economia norte-americana. Ué! Então no Brasil é o quê? Repito, eu não tô defendendo ou atacando a taxa. Eu tô só falando que coerência, como a Raquel me colocou, na hora da disputa geopolítica, ela vira artigo em falta. Gente, vou Queria só fazer um complemento. Por favor, Jamil. Fala, Jamil. Vai lá, Josias. Não, eu entro na fila, se você quiser, pode ir. Educados. Não, é só, na verdade, um elemento que a Raquel tocou num ponto ano passado, mas ela falou como se eles precisassem desses impostos, né? No caso das tarifas. Tem um outro elemento nessa equação, que é ainda mais curioso, porque é o seguinte, essas tarifas, obviamente, estão gerando retaliações por parte da China contra os produtos, por exemplo, agrícolas americanos. E qual foi a promessa de Donald Trump essa semana para os fazendeiros? Vou dar para vocês subsídios. Bom, calma aí. Então, você vai arrecadar dinheiro e, com esse dinheiro, você vai dar subsídios para os agricultores que vão ser, basicamente, aqueles afetados pelas tarifas da China. Ou seja, coerência, e aí só continuando no tema da coerência parece que está em falta, né, Josias? Gente... É verdade. Eu queria fazer uma observação muito rápida, Raquel. O Trump prevaleceu sobre a Kamala Harris, cavalgando a memória inflacionária que corroeu o prestígio do Joe Biden. Quando ele produz uma conjuntura que leva à carestia e ao desaquecimento da economia, ele se consolida como um estelionatário eleitoral. Em algum momento, o eleitor norte-americano vai cobrar essa conta. O preço talvez comece a aparecer na eleição legislativa do ano que vem, mas virá, por razões óbvias. Já aconteceu com o Biden e a Kamala Harris pagou a conta, né? Os democratas pagaram a conta. O Brasil também, onde a inflação nem é culpa integralmente do Lula, há problemas de clima, há problema de safra, há problemas variados, mas num regime presidencialista, as crises sempre ganham a cara, o semblante do presidente da República. E no caso do Trump, ainda mais, porque ali não há nenhuma dúvida quanto à responsabilidade sobre o que está acontecendo. É dele, é 100% dele.